tô aqui. Caça monstros pra sempre. Caça monstros pra... Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Recentemente, no dia 21 de julho, estreou na Netflix a animação Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs. Fechando de uma vez por todas, né, a saga de contos de Arcádia, tava tudo muito bonito, maravilhoso, emocionante, mas aí chegou os 5 minutos finais que, meu Deus, foi decepcionante. Estragou tudo que a gente já viu, né, tudo que foi desenvolvido, o desenvolvimento dos personagens desde lá de 2016 foi jogado no lixo em 5 minutos ali, nos 5 minutos finais do filme. 1h40 de filme, já tava até confirmado o Oscar de melhor animação do ano, aí chega aqueles 5 minutinhos finais que detona tudo, sabe? Inclusive eu vi que tá rolando até petição pra pagar os 5 minutos finais da animação, mas enfim, como eu prometi na minha análise, hoje a gente vai estar vendo detalhes que vocês provavelmente perderam nesse filmão, né, em Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs, detalhes, segredos, erros, teorias, tudo que eu percebi ao longo do filme. Eu tive que fazer minha própria pesquisa, assisti o filme várias vezes, então eu conto com vocês pra deixar o likezito. O desafio de hoje é nível 1, eu vou deixar a meta aí de 5.000 likes, eu acho que vocês conseguem de boa, né? Então, começando o número 1, eu acho que não faz muito sentido o filme começar com o Blink contando toda a história, né, de Caçadores de Trolls do filme, sendo que no final o Jim, ele mudou toda a linha temporal. Será que em algum momento ele contou pro Blink tudo que ele vivenciou? Ou será antes dele morrer? Não sei o que aconteceu, porque Trolls vivem milhares de anos. Não faz sentido ele lembrar desses acontecimentos, a não ser que eles vivenciaram tudo aquilo de novo. Um dos roteiristas do filme confirmou que isso foi uma forma de introduzir as pessoas que não assistiram a trilogia ao filme, é uma forma de resumo. E quem sabe também seja uma referência a True Belows, que começa com a Aja do futuro contando tudo que eles vivenciaram durante essas 2 temporadas, durante todo esse tempo, né? Ela tá no final, o começo na verdade é o final. 2. Eu acho que esse filme de contos de Arcádia pode-se dizer que foi um grande Vingadores Ultimato, né? Guerra Infinita. Afinal, eles reuniram todos os heróis que a gente conhecia em uma última e grande batalha. Eu comentei sobre isso na minha análise e até mesmo a morte do Bob no final lembra bastante o sacrifício lá do Homem de Ferro no final de Guerra Infinita. Só foi uma pena que eles não tomaram o mesmo rumo que o final de Guerra Infinita, né, que teve o sacrifício do Homem de Ferro e eles aceitaram isso, eles homenagearam ele, tornaram ele o herói, né, que salvou todo o universo. Mas não, tinham que fazer diferente e foram lá e meteram viagem no tempo. O cara volta não pro começo do filme, mas sim pro começo da história lá de 2016. E 3, já que tocamos nesse assunto, a gente vai ficar por aí mesmo porque tem um erro. No começo de tudo a gente vê que o Jim, ele acorda às 6 horas da manhã, daí ele levanta todo felizão lá, prepara um café, dá um beijinho na mãe dele e vai encontrar o Bob. Porém, no final desse filme a gente vê que ele acorda às 8 horas da manhã, totalmente em cima do horário. Será que ele aproveitou pra descansar um pouquinho? Na verdade, eu acredito que foi um erro bem proposital, porque se ele realmente acordasse às 6 horas da manhã, ele teria que esperar 2 horas pra encontrar o seu amigo. Aí eles colocaram 8 horas só pra adiar os eventos, que é realmente o horário que eles se encontram pra ir pra escola. E 4, mais um erro aí no finalzinho, é quando o Jim, ele faz o teste pra Romeu lá do teatro nesse mesmo dia, sendo que na série original ele fez alguns dias depois. Realmente, né, mudou toda a linha temporal, os dias depois virou hoje. E 5, outro fato engraçado nesse finalzinho aí é que o Bob, originalmente lá no desenho Caçadores de Trolls, ele não consegue escalar essa corda, mas agora no filme ele conseguiu, e isso prova que isso é realmente outra linha temporal. 6, a gente não pode descartar o fato que talvez o amuleto aqueridiano continua com o Jim, mesmo o Bob tendo pegado ali o amuleto de Caçador de Trolls, né, o amuleto de Merlin, talvez o amuleto aqueridiano esteja ainda com o Jim. A gente sabe que esse é realmente o final e que não vai ter continuação, mas ficou muitas brechas. Quem sabe se um dia eles quiserem continuar, consertar esse final bizarro aí. Já imaginou que interessante uma continuação com o Jim e o Bob sendo caçadores de trolls, né, com amuletos? Aí o Merlin descobre o que o Jim fez e a linha temporal acaba sendo quebrada e eles têm que consertar. Até porque sempre quando você mexe na linha do tempo, você tenta consertar uma coisa, você prejudica a outra. Então quem sabe o Jim, ele vai com a intenção de salvar o Bob, de se sacrificar, que nem eu citei lá na minha análise, e ele acaba, sei lá, matando a Clara. Eu acho que uma continuação não sobre o fim do mundo, mas sobre o Jim tentando consertar a linha temporal que ele tentou mexer, seria bem mais interessante, né? Algo mais tranquilo, entre aspas. Uma continuação aí dele tentando consertar essa linha temporal, acho que seria interessante pra consertar esse final michuruca aí. 7. Isso leva a gente a outro ponto interessante que eu comentei lá na minha análise, que é sobre o fato de que o Jim, ele mentiu no final do filme. Ele fica falando sobre esse negócio de que ele é um herói, que ele tem que consertar as coisas, daí ele volta no tempo e ele vai refazer tudo de novo, mas eu acho que não é bem assim. Uma coisa que a gente tem que considerar é que a linha do tempo que o Jim deixou continua existindo, não apagou. Isso é provado no final quando o Bob, ele se torna o caçador de trolls, ou seja, isso é uma linha alternativa. Ou seja, sabendo que a outra continuou, a Clara, ela perdeu seu melhor
amigo acabou de perder o seu namorado, imagina ficar com esse peso todo na consciência. E tem o fato da mãe do Jin que perdeu o seu filho e o seu noivo no mesmo dia. E o pior de tudo, né, que eu falei que o Jin mentiu, é porque nessa nova linha do tempo os papéis se inverteram. O papel de caçador e de melhor amigo mudou. Então se no filme a gente viu que no final o Bob ele morre pra tentar salvar o Jin, os amigos lá dele e tudo mais, agora é o contrário, é o Jin que vai morrer tentando salvar os amigos e tudo mais lá, o Bob. Essa é a intenção do Jin. Vocês conseguiram entender? Basicamente a linha do tempo ela trocou, então os papéis se inverteram, né? O Jin é o melhor amigo e o Bob é o caçador de trolls. Então quando chegar naquele momento do final do filme, o Jin ele vai estar usando um anulador de magias e vai acabar morrendo por conta do desmoronamento do Titã. Esse ponto é bem pesado, eu sei, o cara vai carregar o fardo de fazer toda a linha do tempo e no final ele sabe exatamente onde que ele vai morrer. 8. Aparentemente o Bob não cresceu nada durante esses anos, desde lá de 2016, de quando começou Caçadores de Trolls, porque tem essas duas imagens, aí compara uma com a outra, ele não cresceu absolutamente nada. E 9, já que a gente tocou nesse assunto de anos, né, o escritor da saga, né, que é o Aaron Altkin, ele confirmou que o filme se passa um ano depois dos acontecimentos lá do final da minissérie Wizards. E ele também confirmou que em Wizards o Jin ele tinha 17 anos e agora no filme, né, no finalzão aí, ele tem 18 anos. A Clara também tem 18 anos e o Bob tá entre 17 e 18 anos, não foi confirmado a idade real dele. E o Duxie, ele tem 920 anos, mas fisicamente e mentalmente ele parece ter entre 19 e 20 anos. 10, acabou os dedos pro próximo. E sobre o Art, a gente viu lá que ele ficou preso naquele lugar, naquele mercado de trolls da China. É 2 ou 1 aqui, provavelmente ele morreu porque ele ficou preso lá junto com seu pai, ou eles se tornaram líderes do novo lugar ali, afinal foram eles que mataram o Zhongxi, que era o líder antigo do lugar. Claro, nessa nova linha do tempo eles continuam vivos, né, porque voltou pro começo, mas ali eles ficaram presos e talvez, quem sabe ele morreu, né, não sei o que aconteceu com ele. Eu realmente esperava um pós-crédito mostrando, tipo, eles se tornando líderes do lugar, ou o que realmente aconteceu com eles, mas não quiseram fazer nada, não contaram o que aconteceu. 11. Todos nós sabemos que o pai do Jin, ele desapareceu misteriosamente quando o Jin tinha 5 anos e não foi falado mais nada, né? No filme eles chegam a tocar no assunto, mas não é revelado nada, só falar, o seu pai. Mas no filme tem um gatilhozinho, né, que surgiu uma teoria que diz que esse maluco aí é o pai do Jin. De alguma forma ele enlouqueceu e foi parar em Nova York, né? O fato dele ter sumido misteriosamente foi porque ele enlouqueceu e de alguma forma ele foi parar em Nova York e ele é mostrado aí nesse filme avisando sobre o fim do mundo. E não surgiu assim do nada não, só porque é um maluco ali, é o pai do Jin. Não, não é isso. É que tipo, esse cara ele é muito parecido com o pai do Jin que é citado nos livros de Contos de Arcádia. Outro ponto também dele ter ficado louco de estar avisando sobre o fim do mundo é que talvez ele viu alguma das loucuras de Arcádia, aí ele realmente enlouqueceu e ficou avisando todo mundo sobre o fim dos tempos. E mesmo o roteirista do filme tendo confirmado que o pai do Jin não está presente em nenhum momento desse filme, eu acho legal ficar teorizando e que talvez esse aí seja o pai do Jin, mesmo não sendo confirmado. 12. Eu sei que o Otto da Ordem de Janos, ele morreu pelo Jin lá no começo de Caçadores de Trolls, mas esse cara que aparece no filme é idêntico a ele. Fala se eu não tô... Eu não devo estar louco, ele é realmente ele. Vai saber de alguma forma ele sobreviveu e tá vagando aí por Nova York e o filme dá uma pistazinha só pra gente, né? 13. Esse filme é engraçado porque se vocês repararem, eles vão reutilizando os modelos dos personagens, por exemplo, aparece um figurante ali no começo, do nada ele aparece no meio do filme, do nada ele aparece no final do filme. Por exemplo, esse cara aí que a gente vê ele claramente saindo no começo do metrô de Nova York, mas no final do filme, em outra linha do tempo, ele aparece na escola de Arcádia. Qual que é o sentido disso? E tem diversos outros exemplos disso, de personagens que a gente conhece muito bem, eles só mudam, sei lá, a cor do cabelo deles e colocam em uma cena aleatória, mas eu acho que ninguém fica reparando nessas coisas, né? Mas é engraçado, essa aí eu notei claramente quando o cara apareceu no começo e no final do filme eu fiquei, que? 14. O que será que aconteceu com aqueles bebês que a mãe do Jin, né, a Bárbara e o Strickler estavam cuidando? A gente viu lá em Three Belows que eles realmente estavam cuidando ali na casa deles, dos bebês que o Jin trouxe lá das Serras Sombrias. Eles estão ali em Camelot também junto com a Bárbara ou será que eles esqueceram desse fato? 15. Brasil no filme, só que não, né, foi estereotipado. Como eu comentei na minha análise, será que custava só pesquisar um pouquinho? Primeiro de tudo, assim que aparece um titã aqui no Brasil, os meninos eles estão jogando bola, futebol, né, no meio do mato, ao som do pagodinho, e literalmente no meio do nada, do mato ali, eu acho que tipo a casa mais próxima deve ser uns 2, 3 quilômetros ali. E tudo bem, isso a gente releva, só que o que eu quero falar mesmo aqui é que eles estão falando espanhol. Você tá de sacanagem comigo, né? Tipo,
brasileiro falando espanhol. Mas como eu comentei, fora isso, brigadão pela homenagem aí, foi bem legal aparecer no filme brasileiros. 16. Esse filme parece uma mistura de animes, que seria Evangelion, que seria os robôs, e Attack on Titan, né, que seria os titãs. Mas realmente só se parece porque a ideia um pouco veio de Pacific Rim, que é um filme que foi escrito, dirigido e produzido pelo Guilherme Del Toro, né, que é o criador de Contos de Arcádia. Pode ter sido uma referência, algumas das cenas ali, né, quem sabe. Próximo então, 17. Caçadores de Trolls é o maior filme da DreamWorks quando se fala em tempo. Quem ocupava esse cargo era Como Treinar o Seu Dragão 3, mas Caçadores de Trolls tem 1 minuto a mais. E outra coisa curiosa é que esse é o primeiro filme de animação da DreamWorks exclusivamente pra Netflix. É até engraçado que inicialmente o Guilherme Del Toro, ele queria Caçadores de Trolls como um longa-metragem, mas aí a DreamWorks falou, cara, não vai dar, não tem como colocar todo esse teu conteúdo em 2 horas de um longa-metragem. Aí o que eles fizeram foi substituir por uma série de animação, que foi o que causou o sucesso de Caçadores de Trolls. E realmente eu concordo com a DreamWorks, não tinha como colocar todo esse conteúdo em um longa-metragem, tipo, se tornou uma trilogia, o que foi o sucesso, né? E terminou com um filme aí de 2 horas, ou seja, todo esse conteúdo nunca caberia em um longa-metragem. Capaz de ter mais conteúdo ainda futuramente, né? Quem sabe? 18. Agora vamos falar sobre o Paluk grávido, né? Que foi considerado pelos fãs desnecessário e também biologicamente impossível, né? Eu sinceramente achei muito engraçado, mas na verdade eu queria muito ver ele na ação com a Aja e com toda a turma, né? Depois de tudo que ele passou em Wizards, eu acho que seria interessante ver ele na ação nesse filme, mas colocaram ele no alívio cômico ali do filme. Depois que acabou o filme eu fiquei pensando, já pensou se fosse o Paluk e o Steve que empunhasse a Excalibur? Eu tenho certeza que isso passou pela cabeça dos roteiristas, se fosse o Steve que empunhasse a Excalibur, mas não, deixaram pro Jim e colocaram ele naquela situação ali que, meu Deus do céu, quem diria, né, que o valentão da escola lá que odiava o Jim se tornaria o Paluk lá que a gente conhece, né, um dos melhores personagens da franquia, e ia ter uma queridiana como namorada e 7 filhos com ela, né, uma alienígena. Eu sinceramente lembrei muito do Cosmo, de Os Padrinhos Mágicos, que ele fica grávido também, quem sabe a ideia veio de lá, ou sei lá, só surgiu na cabeça dos roteiristas. É curioso imaginar que uma gestação de um humano leva 9 meses e a dos acridianos leva menos de 1 semana, como a gente viu nesse filme que nasceu em alguns dias. E eu não quero nem comentar de onde que esses bebês saíram, e eu tenho certeza que vai ter alguns países que vão censurar isso. Mas foi engraçado, parem de ficar falando mal aí, porque foi engraçado sim. Mas como eu disse, eu queria ver o personagem na ação, isso podia ter ficado pra depois. 19 pra gente fechar no filme, ali no comecinho a gente vê o Krell caindo por cima do Steve e parece que ele quebrou as costas dele, tipo que a perna foi parar na cabeça. Isso é uma referência a um estilo de foto que há um tempo atrás ficou bem conhecido na internet, era uma brincadeira e eles fizeram essa referência aí no filme, foi engraçado. Só que foi uma cena bem rápida. E é basicamente isso, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, deu um trabalho selecionar um por um. Espero que vocês tenham gostado, se eu deixei passar alguma coisa, se vocês sabem de alguma informação, comentem nos comentários. Fiquem à vontade essa área de vocês, comentem também sobre tudo que eu comentei aqui, o comentário do comentário. Deixem seu like, lembrando que a meta é 5.000 likesitos, nível 1, facinho pra vocês, eu sei que vocês conseguem, pra eu estar trazendo mais vídeos de Caçadores de Trolls, beleza? Se você ainda não assistiu minha análise sobre Caçadores de Trolls, vai lá assistir, porque eu falei bastante coisa interessante, e é basicamente isso. Qualquer coisa, eu tô lá nas minhas redes sociais, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!